Olá a todos. Hoje vou fazer aqui uma apresentação do Ásia. O Ásia é um suplemento, é o primeiro suplemento celular do mundo. É um dos avanços mais importantes que houve até o dia de hoje na história da medicina. É a chave para a longevidade e para a juventude. Eu já esqueci-me aqui de colocar a apresentação. Vou aqui. Antes de explicar o que é o Ásia, é importante explicar aquilo que ele não é. O ácido não são vitaminas, não são minerais, nem antioxidantes, não são sumos de frutas exóticas, nem são águas, nem é uma água estruturada. Antes também de falar no ácido, é interessante falar o que é o stress oxidativo. O stress oxidativo ocorre porque nos seres vivos que estão expostos ao oxigênio, tanto os humanos como os animais, como as plantas, o organismo, o metabolismo desses seres vivos produz radicais livres. São espécies reativas de oxigênio. Este processo oxida e danifica as nossas células, incluindo o nosso ADN. É a mesma coisa que acontece com a maçã. O processo oxidativo tanto ocorre numa maçã, como numa planta, como num ser vivo, todas as vezes que nós respiramos. E este processo encontra-se ligado a diversas doenças. O segundo tipo destas espécies reativas de oxigênio, hum, elas são utilizadas muitas vezes pelo nosso sistema imunitário. Um minuto, por favor. O segundo tipo de ROS, o que quer dizer ROS? Espécies reativas de oxigênio, Ok, que são estes radicais livres. ok. Há um segundo tipo que são utilizadas pelo nosso sistema imunitário. Elas têm um papel-chave na proteção do nosso organismo e também na sinalização celular, como mensageiras. E aí são designadas moléculas de sinalização redox, que são as moléculas que estão dentro, suspensas no suplemento ACEA. Também para perceber então aqui um bocadinho o que é que são estas moléculas de sinalização redox, trouxe aqui esta imagem. Elas são produzidas pelas nossas mitocôndrias, como eu estava a dizer, são produzidas pelas nossas mitocôndrias, assim como a energia, ou ATP. E elas são essenciais para a nossa saúde e para a regeneração das nossas células e também para a comunicação entre células. Para que é que elas servem? Elas servem para proteger, para detectar, para reparar e substituir células danificadas. As moléculas de sinalização redox, elas são indispensáveis à regeneração celular, à regeneração dos tecidos, órgãos, em todo o nosso organismo. E elas combatem os radicais livres. Os radicais livres são aquilo que faz esta oxidação. E as moléculas de sinalização redox, elas combatem ativando os antioxidantes. Nós, se não temos os antioxidantes ativos, eles não conseguem combater estes radicais livres, mas para isso nós precisamos ter um bom aporte de moléculas de sinalização redox. Estas moléculas aumentam a eficácia dos antioxidantes, tanto os antioxidantes consumidos pela alimentação, em 500%, como aqui podem ver na imagem, mas também elas aumentam a produção dos antioxidantes naturais no nosso organismo. O nosso corpo é a rede mais complexa de comunicação à face da Terra, hum, e é como se fosse a rede é como se fosse a rede de um telemóvel. Se eu ligo para alguém, mas eu tenho pouca rede, a comunicação vai ser má. Então acontece exatamente a mesma coisa dentro do nosso corpo. É a mesma coisa, eu tenho um fogo, por exemplo, em uma casa, eu tenho a minha casa a arder. Eu ligo para os bombeiros, mas se eu tiver pouca rede, os bombeiros perceberem mal a minha morada, eles vão ter a outra casa. Então o meu fogo vai continuar a arder, a minha casa vai arder. Então, quando eu tenho uma boa comunicação,
os bombeiros vão-me ouvir, neste caso o sistema imunitário no nosso corpo vai dar a resposta ao local certo e aí vai, fazer aquilo que necessita ser feito, seja reparar, substituir, proteger de algum vírus, de alguma bactéria, hum, vai fazer o seu trabalho, digamos assim, mas quando há uma boa comunicação celular. E as moléculas redox, elas permitem mesmo isso, esta comunicação entre células. Quando esta comunicação não é suficiente, o nosso sistema imunológico não recebe as mensagens, então inicia-se, como eu tinha dito, o processo degenerativo, as doenças, as inflamações e coisas deste género. Algumas doenças do desequilíbrio redox, para explicar um bocadinho, RED vem de redução e OX vem de oxidação. Todo o nosso organismo, para estar em equilíbrio, em homeostase, ele tem processos oxidativos e processos reativos, hum, redutores que podem aqui trazer inflamação ou oxidação. Quando há este stress oxidativo, as doenças que estão ligadas são, por exemplo, a hipertensão, problemas cardiovasculares, Alzheimer, degeneração muscular, artroses, acidentes, vasculares cerebrais, obesidade e até diabetes tipo 2. Quando há, demasiado stress inflamatório, há muito este tipo de doenças, como alergias, asma, problemas de tireoide, desequilíbrios hormonais, doenças autoimunes, cancro e até problemas de pele. Então, o que é que estas moléculas redox elas fazem? Elas trazem o equilíbrio entre a oxidação e a redução, para todas as nossas células poderem estar em equilíbrio e poderem estar em plena saúde. Se eu estiver a falar muito rápido, digam. Tá ótimo, tá Tá bem, ótimo. Ah, tá achando ok. bem. Agora trago aqui alguns dos fatores que diminuem a produção, das moléculas de sinalização redox. Um dos mais importantes é a idade. Com a idade, nós vamos perdendo a partir da puberdade 1%, da produção destas moléculas a cada ano. Isto quer dizer que uma pessoa com cerca de 60 anos já perdeu cerca de 50% do seu potencial redox no corpo. A alimentação, a má alimentação, a poluição, a exposição, excessiva ao sol, bem como o stress, favorecem um envelhecimento natural e diminui a produção destas moléculas no nosso organismo. Então, com o tempo, não é, como vocês veem aqui na imagem, vai haver mais deficiência destas moléculas e vão haver também desequilíbrios no nosso potencial redox. Verdade? Sim, Sim, todos esses processos super, é realmente super interessante, mas talvez é bom fixar, entre outros, que não é somente esses processos, senão a pessoa vai basear somente no estresse, na poluição e na idade. Mas, entre outros, o processo também das químicas, né, dos medicamentos, faz com que perde as moléculas redox, os processos também do estresse mesmo do ambiente onde vive, que as pessoas elas não sabem muito que isso causa também uma perda das moléculas redox. Por exemplo, viver do lado de pessoas negativas, pessoas que te puxam para baixo, que sempre estão te estressando, isso também acelera o processo de perda das moléculas redox. E uma das doenças que está incluso, a maioria das doenças, quando se diz que é emocional, está incluso em função disso. As pessoas tóxicas do seu lado, e muitas pessoas acabam adoecendo, como o cancro é uma doença completamente emocional, já começa antes, através desse processo, mas o processo onde a ciência descobriu que é exatamente isso. Tudo é a é a perca das moléculas redox e o estresse do ambiente, poluição, químico, toxicidade na alimentação que a gente come, mesmo o ar que respira, são muitos fatores que fazem perder essas moléculas redox. obrigado, Cris, por teres completado. É verdade, sim, e o stress
E o stress é mesmo isso, não é só o stress aquele que a gente acha que é, né, de coisa, mas é tudo, é a nível emocional, é a ansiedade, a depressão, todos esses fatores vão influenciar, a perda dessas moléculas mais rápida, né, a perda mais rápida. A perda da idade já está é garantida, digamos assim, o resto ainda vai potenciar mais, um mau sono, por exemplo, a pessoa não dormir suficiente, vai acelerar ainda mais esta perda das moléculas. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem um trabalho estressante, se calhar com 50 anos, se calhar já perdeu 70% das moléculas, porque teve um trabalho estressante, ou porque tem uma vida estressada, ou é ansiosa, ou, né? Por isso é muito relativo nesse sentido, e, e é isso, não é pouca coisa. Agora, porque é que nós precisamos das moléculas redox? Elas são muito importantes para regular todo o nosso corpo. Elas vão regular cada célula e, posteriormente, os tecidos, os órgãos e todo o nosso corpo, né? Todos os nossos sistemas. E os principais sistemas que nós temos no nosso corpo são o sistema imunitário, nervoso, endócrino, digestivo, esquelético, esquelético, muscular, circulatório, respiratório, urinário, reprodutivo e linfático. Elas vão regular tudo, porque elas vão ao nível da raiz do problema, que é a célula. Então, por isso elas vão conseguir regular, porque é mesmo para isso que elas foram criadas pelo nosso corpo, né? Para podermos estar em homeostase. Elas também são essenciais para controlar todas as reações bio e eletroquímicas do nosso organismo. Elas ativam os antioxidantes, como eu tinha dito anteriormente. Elas são responsáveis por uma boa comunicação dentro da célula e entre células, para haver muito importante no sistema imunitário, né? Para haver esta informação quando há algum vírus, alguma bactéria, um cancro, né, está a começar. É importante o sistema imunitário saber onde é que ele realmente está a começar, porque se ele não sabe, ele vai se perder, né, os bombeiros vão se perder e vão ter o outro lado, e o cancro vai se proliferar, porque não sabia a morada certa. Então é muito importante nesse sentido. Potenciam os processos de regeneração, de autocura natural do nosso corpo e fornecem também poderosos benefícios anti-envelhecimento, devido à regeneração celular. Então vou falar aqui um bocadinho como é que foi a descoberta do ACEA. Após 17 anos de extensa investigação, eles fizeram vários testes laboratoriais e investiram milhares e milhões de dólares, milhares não, milhões de dólares, hum, em uma equipa de cientistas que conseguiu o impossível, que eles achavam, porque várias equipas estavam ao mesmo tempo a tentar estabilizar as moléculas redox, e não estavam a conseguir. E então toda a gente começou a achar que era impossível no meio científico, até que esta equipa conseguiu estabilizar estas moléculas. Não é uma coisa fácil de se fazer, porque elas, dentro do nosso corpo, dentro das nossas células, elas são muito reativas. Então, mesmo dentro do nosso corpo, elas são reativas. Então, foi um processo complexo de ser feito, mas eles conseguiram fazer. Eles demoram 3 dias e meio a estabilizar estas moléculas, a construir, né, a estruturar estas moléculas. Não é que seja. E o nosso corpo é em frações de segundo que consegue estabilizar estas moléculas. Só que também, como são reativas, depois desfazem-se outra vez em água salgada. Então, é um processo realmente bem complexo, né? Fazer essas moléculas fora do corpo humano, eu imagino que foi, somente um estudo por cientista. Por isso é que eles demoraram 17 anos, não foi 17 dias, nem 17 meses. Exato, exato. É. Este processo também é um processo patenteado pela ACEA. Eu vou falar aqui um bocadinho das etapas deste processo. Inicialmente, como as nossas células são constituídas por água salgada, e então eles começaram com essa matéria-prima, a água salgada pura, exatamente, não é, como está dentro das nossas células.
Depois decompuseram os átomos em átomos livres, o átomo de sódio, cloro, oxigênio e hidrogênio. E na terceira etapa, eles reestruturaram para formar a molécula de sinalização redox e estabilizaram esta molécula. Esta terceira parte é que foi a parte mais difícil, a parte da estabilização, como tínhamos dito. Então este é o primeiro e único, suplemento redox no mundo e foi lançado, ou melhor, esta descoberta foi estabilizada em 2009 e o produto foi lançado em 2010. Se não me engano, Cristiano, estou certa? Sim, sim, exato. Então é o primeiro, suplemento celular do mundo. Este suplemento repõe estas moléculas que nós temos em falta, devido à idade, ao stress, à má alimentação, ou o que seja, e ele potencia a renovação dos nossos tecidos, das nossas células e ajuda a equilibrar então todos os nossos sistemas para que o nosso corpo funcione em plenitude, em que ele se pode regenerar a si mesmo. É um dos maiores avanços na medicina de estilo de vida. Isto foi dito pela primeira dama da nutrição, Anne-Louise Gitelman, e o doutor Gary Samuelson, ele é o físico atómico que liderou a equipa que conseguiu estabilizar estas moléculas. E ele diz: esta tecnologia tem o potencial para liderar os maiores avanços na saúde jamais vistos. E a própria cientista que descobriu o ADN, ele diz que a descoberta da estabilização, né, das moléculas redox é uma das maiores também descobertas do nosso século, não é, Cristiano? Exato. Se não me É, engano, o nome do cientista é James Watson. Ele até tem James um artigo que fala Watson. disso. Ele é o responsável, ele é responsável pela descoberta do ADN e agora ele dedica aos estudos das moléculas de sinalização redox e é essa frase que ele diz, que é muito mais importante para o ser humano a descoberta das moléculas redox, o estudo das moléculas redox, essas moléculas no nosso corpo é muito mais importante do que a própria ADN. Então é muito grandioso. Cada vez que eles estudam sobre as moléculas, eles descobrem mais benefícios que essas moléculas têm para a vida humana e para a vida do planeta. Animais, planta, tudo. Quantos anos é que há aquele encontro de cientistas em Paris para falar das moléculas de sinalização redox? Sim, já são 24 anos e esse ano vai ser 25 anos. Vai acontecer em junho, agora, já no mês que vem. Acho que é junho, se eu não me engano. Qualquer pessoa pode participar, só fazer uma pequena pesquisa na internet. E nesse encontro, né, é onde eles reúnem com médicos, cientistas do mundo inteiro que vão até Paris para falarem a respeito dessas moléculas de sinalização redox, ou seja, é assunto, né, infinito, porque Sem eles têm dúvida. muito para falar sobre essas moléculas e eu acredito que todos esses benefícios que já são descobertos, é por isso que nós, né, que trabalhamos com essas moléculas, que somos, o Ásia é a única no mundo a fabricar essas moléculas, é por isso que a gente vê tanto resultado nas pessoas, que é infinito de aproveito, né, de tudo no corpo. Já tem uma pesquisa imensa e tem muito mais ainda para a gente aprender. Realmente uma medicina do futuro. Pois, ele até está avançado cerca de 15 anos, não é, no tempo. É Isso. uma Ah, tecnologia avançada, sem dúvida. Aqui coloquei um bocadinho no desporto, para quem tem interesse na área do desporto, ajuda também, já há atletas que usam, coloquei aqui estes 3 atletas, que ajudam a melhorar, né, o desempenho, a nível físico do atleta, também ajuda muito na recuperação muscular, nas lesões, então é muito interessante também para quem, né, trabalha com isto do desporto. Agora falando também um bocadinho de pesquisa,
Há um site que é o PubMed, que é um site científico em que já há imensos artigos a falar sobre as moléculas de sinalização redox. Há também livros, eu também coloquei aqui estes livros, também falam das moléculas de sinalização redox e o que é que elas podem fazer, né, pelo nosso organismo, pelo nosso corpo, pela nossa saúde. Por isso, se tiverem curiosidade, vão a estes sites, vejam, até podem colocar moléculas de sinalização redox e diabetes, molécula de sinalização redox e cancro, e verem os estudos científicos que já existem a falar, no que é que ajuda, não é, estas moléculas em cada tipo de doença. Agora vou falar aqui um bocadinho do Reino 28, até agora falei do suplemento ACEA, que tem estas moléculas. O Reino 28 também tem, é um gel, só que está 2 vezes concentrado. Então o Reno é como se fosse uma cura de fora para dentro e o Ásia uma cura de dentro para fora. O Reno 28 ele foi testado pela Dermatest, que é uma empresa alemã de certificação, de produtos dermatológicos, né, de investigação. É um dos institutos mais conhecidos, pelo menos da Europa, não sei se do mundo, É a Cristiane se bonito. calhar do mundo, Eu também. pronto. E, o Reino conseguiu as 5 estrelas tão cobiçadas aqui desta, deste instituto alemão. Em apenas 28 dias, houve resultados surpreendentes nos testes que eles fizeram. 16% de renovação das células na superfície da pele, 22% de melhoria na parte da textura, da pele, 23% na parte da suavidade, 20% na elasticidade e 16% no aspecto da celulite. Por isso, aqui muitos benefícios, principalmente para quem também gosta muito desta parte de beleza, mas não só. O Reino não é só beleza. Vamos aqui. Aqui são alguns testemunhos, não é? Que é importante ver para querer, né? O ser humano tem essa coisa do ver para querer. E então nós trazemos aqui alguns resultados de pessoas que usaram e tiveram várias melhorias, pessoas com alergias, pessoas que tinham cicatrizes, pessoas mesmo com a parte de rugas marcadas, que também tiveram melhorias significativas. A renovação da nossa pele é de cerca de 28 dias, mas com a idade começa a ser mais tempo, e o Renu ajuda-nos a que a renovação seja mais rápida da nossa pele e que haja uma melhor renovação da pele, né? Então ajuda muito com rugas vincadas também e até com dores, quem tem dores. Aqui foi o teste que um médico fez, um médico francês, que fez só num lado da cara, para testar, não é? Os médicos são também cientistas, então ele testou do lado esquerdo, colocou, né, assim de frente, no lado direito dele, colocou o Renault, do lado esquerdo não colocou, e nós conseguimos ver a diferença, não é? Nós também temos uma colega Ah, que também testou a Albertina e ficou com a cara deformada, não foi, foi. Cristiane? Sim, sim. Mas para nós aqui, está do lado direito, sem colocar o Renault. O esquerdo que tem o Renault. A gente consegue ver, Visto de frente, sim, pois. a É gente isso. consegue ver um lado bem esticado, e a Albertina fez a mesma coisa. Ela A colocou. Albertina disse que em 30 dias, não, em 13 dias ficou com a cara torta e depois demorou 2 meses a ficar com a cara direita, não foi? Pronto. Está aqui, o antes e o depois. É, sim. Aqui é na utilização numa cicatrização, não é, de um joelho, em 6 semanas de utilização do Reno. Aqui em 2 dias, né, e nós podemos ver aqui aquilo que ele faz dentro, né, fora do nosso corpo, né, o que é que ele faz dentro, né, do nosso corpo, né. Imaginar o que é que ele faz dentro. Se estes são os resultados externos. Aqui também 28 dias, aqui num problema de pele também, não sei se é melasma, se é como é que Não se chama? parece. Parece mesmo. Melasma. Aqui é eczema, Melasma. não é, Cristiana? Aqui é eczema. Mesmo assim.
em 2 meses e meio de tratamento, uma grande diferença. E depois é assim, é percebermos o impacto que isto tem na vida da pessoa, de poder se olhar ao espelho e não se sentir mal, o poder sair de casa sem estar a ser observada e achar que toda a gente está a olhar para ela. É Hum, esta qualidade de vida, né, esta, como é que se diz? Valor, né, próprio, aquele amor próprio que a pessoa também ganha, né, quando tem um problema destes e se sente mal. Também ajuda muito no acne, eu tenho experiência própria com isso, a diminuir muito a parte das cicatrizes, do acne. Também ajuda muito com borbulhas, muito inflamadas, a desinflamar, a não chegarem a ficar tão inflamadas, nem àquele ponto em que tem mesmo que se espremer a borbulha. Essa é a minha experiência, pessoal. E aqui também temos uma velhinha, eu não sei a idade dela, mas de certeza mais de 80 anos, que usou durante 3 meses, né, 2 vezes por dia, e vê-se aqui uma grande, grande diferença. hum. E pronto, aqui penso que é uma alergia a uma queimadura, em 2 meses e meio. E agora vou-vos falar um bocadinho dos fundadores. Os fundadores desta empresa do Ásia, são pai e filho, são 2 pessoas, que resolveram, digamos assim, ir para a frente com o Ásia, porque viram o potencial que isto tinha, o impacto que isto ia ter na vida das pessoas. Foi-lhes oferecido pela indústria farmacêutica milhões de euros para eles se calarem com esta fórmula, digamos assim, porque a indústria farmacêutica não tem interesse em que as pessoas se curem. A indústria farmacêutica tem mais interesse em que as pessoas tomem os seus medicamentos até morrer, não é? Então, e eles felizmente disseram que não e resolveram continuar com a ACE e levar o ACE às pessoas para que as pessoas melhorassem a sua qualidade de vida, a nível de saúde e muitas também a nível financeiro. Poder proporcionar também a nível financeiro, uma melhor qualidade de vida. Então, esta empresa, a missão desta empresa, como eu estava a dizer, é melhorar a vida das pessoas e ser uma força para o bem no mundo. Esta empresa já abrange 36 países e continua em constante expansão. Pronto, esta é a empresa, é nos Estados Unidos. E agora falando quem é que pode beneficiar desta tecnologia. Na realidade, toda a gente pode beneficiar desta tecnologia. Dos mais pequenos aos maiores, todos nós temos moléculas de sinalização redox, hum, e se nós sofremos de algum stress ou com a idade ou algum problema, é porque há algum desequilíbrio, né? Alguma doença, é porque há algum desequilíbrio no nosso potencial redox. Então, todos nós podemos usufruir deste suplemento na nossa vida, seja para ter qualidade de vida, para ter longevidade, para ter um melhor rendimento a nível de desporto, por exemplo, ou então só para ter uma saúde, né, plena e poder morrer saudável, como diz a Cristiane, que acho que isso é, é impagável, não é? É impagável. Ah, Morrer saudável é impagável. é essencial. Eu acredito que ninguém quer morrer sofrendo, morrer, né, em cima de uma cama de hospital. Não sei, mas eu vejo que é muito triste morrer com dor. Agora, você morrer saudável, bom, a gente ainda não temos a tecnologia de viver para sempre. Até bom que a gente não vive para sempre, porque a gente tem que, né, renovar, aprender, ir para outras vidas, sei lá o que pode se passar, mas aprender, né? Então, é até bom que a gente saia desse corpo, mas sair desse corpo com uma excelente saúde, sem sofrimento. Eu acho que é o meu objetivo. E depois não é só isso, o meu também, mas depois não é só isso, é qualidade de vida. Que a pessoa vai para a reforma, tem 60 anos, cada vez mais tarde agora, né? Uma pessoa com 70 anos tem todos os sonhos para tornar reais, porque agora finalmente está livre e não tem saúde para o fazer. E tem que ir para um lar, e tem que
algumas pessoas nem chegam a essa idade, não é? Então ou então tem tanta dor, tem tanto sofrimento que não consegue, andar ou não consegue e depois tem que depender dos outros, né? A pessoa passa a vida toda a esperar por aquele momento e depois não tem isso, porque não tem saúde para o fazer. E então isso é impagável, na minha Exato. opinião, claro, É aquela, qualidade de vida. desmitificar aquela história que quando envelhece, né? Envelhece, os velhos têm a doença, no Brasil a gente fala a doença das juntas, dos juntas. Junta tudo e joga fora. Então, desmitificar tudo isso, não pode, não joga nada fora. Agora, 70 anos, 80 anos, 90 anos, é possível viver com uma excelente saúde Qualidade, não é? É de mesmo isso. qualidade, exatamente. E pronto, então este é o suplemento molecular que apoia, né, a nossa capacidade inata do Daniela, corpo de curar-se a si próprio. Ele não faz nenhum Aí você milagre. quer falar? Daniela, Diga. Cristiane, era importante explicar o tempo que leva a reconstruir, tanto em termos de pele, como de ossos e de músculos. Não acha que seria Ah, uma boa dica? Sim, sim, ótimo. é uma boa ideia, obrigado. Então, ótimo, Obrigada. isso é algo realmente a pesquisar e saber, né? O corpo humano, ele é feito de sistema, né? Então, cada sistema, o trabalho do corpo, ele faz o trabalho naturalmente. Ele, ajudado pelas moléculas de sinalização redox, ele faz um trabalho naturalmente, que é o sistema, por exemplo, epidérmico, né? São 28 dias para reparar e substituir células que vão envelhecendo e vai se reparando. Esse é o trabalho do corpo fazer o tempo todo, no sistema da pele. É por isso que nós temos um resultado excelente com o Renu 28, que é o Renu, vem de rejuvenescimento em 28 dias, é exatamente por isso. O sistema da pele, quando ele tem o potencial redox, 28 dias ele faz esse processo. Quando ele não tem, é o contrário. Passa 28 dias e o processo é de envelhecimento. E é por isso onde a pele começa a ter mais ruga, mais envelhecimento. E os outros sistemas também têm um período exato de fazer esse trabalho, tem um período exato no corpo. O nosso corpo é perfeito, é uma máquina extraordinária. Então, os outros, por exemplo, o sistema nervoso já leva de 1 ano a 2 anos para poder reparar e substituir células. Então, não é algo de 28 dias como da pele. Então, algumas pessoas que têm um problema na pele vai ter um resultado muito rápido de passar e ver um ferimento, uma cicatrização, tudo isso é muito mais rápido. Já no sistema nervoso, ela vai ter que passar por um processo de utilização, suplementação do redox mais tempo. Então, é certo também que uma pessoa que tem algo a ter que reparar muito mais, né? Algo mais que leva mais tempo, um dos sistemas que leva mais tempo, ela também tem que dar esse tempo para o corpo dela de fazer essa reposição. Sistema ósseo. O sistema ósseo é um dos sistemas que levam 10 anos. São 10 anos de reparação. Então, a pessoa que vem fazer uma suplementação redox, muitas pessoas pensam, é um produto milagroso. Eu não digo que é algo milagroso. O que é milagroso é o próprio corpo humano. O próprio corpo humano faz todo o milagre. Ele aumentado o potencial das moléculas no corpo, ele faz todo o trabalho de milagre, que é o trabalho natural que ele faz. Então, imagina que uma pessoa tem 10 anos utilizando, é claro que em 5 anos muitos outros sistemas vão ser beneficiados, né? Muitos outros sistemas vão ser beneficiados pelas moléculas, porque de todas as formas perdemos essas moléculas a partir de 15 anos de idade, 1%. Esse é o processo natural, que esse processo natural também pode aumentar, ser 2%, 3%, 4%, 5% ao ano, devido ao estilo de vida de cada um. Então, cada um é único, então a suplementação é de acordo com o período de cada sistema de reparação e renovação e de acordo com o que aquela pessoa tem para necessitar, para reparar. E é por isso que quando uma pessoa decide, né, se beneficiar e dar para o corpo dela aquilo que o corpo dela vai agradecer, né, que precisa,
A partir desse momento que ela decide, a gente faz um acompanhamento para essa pessoa, com essa pessoa, justamente para ela ter o resultado final o bem-estar, né? O bem-estar, beleza e saúde. Então, cada sistema tem um tempo certo de regeneração. É somente escutar o corpo e dar o tempo que o corpo precisa. E Eu costumo dizer que as moléculas são como um combustível, né? Nós podemos ter um Mercedes XPTO ali à porta, mas se não lhe metemos combustível, ele não anda. A mesma coisa é com o nosso corpo. Nós podemos ter um corpo fantástico, mas se não lhe metemos o combustível certo para ele poder trabalhar e funcionar em perfeitas condições, ele também não vai funcionar. E depois não, é dar tempo, é mesmo isso. E por isso é que o tratamento mínimo, não é? 3 a 4 meses da suplementação do AC, para poder pelo menos ali melhorar vários sistemas, não vai melhorar, né, ter como a alguma Cris estava a dizer, por exemplo, o ósseo demora mais tempo, o nervoso também, mas já vai ajudar muito a equilibrar todo o resto. Equilibrando também o sistema imunitário também já é uma grande ajuda, também para prevenir doenças. Hum, É e exato, porque, por exemplo, se o sistema ósseo leva 10 anos, a pessoa pode fazer a pergunta agora: eu vou ter que tomar 10 anos para poder ser beneficiado? Aí fica a escolha de cada um. É claro que a partir dos 3, 4 meses, um mês, são 20% de regeneração celular. Isso é provado cientificamente. 20% para uma pessoa que tem um problema ósseo ou uma pessoa que tem um problema muito mais grave, a pessoa não vai nem sentir. 20% é muito pouco. Então, 2 meses são 40%, 3 meses são 60% de regeneração celular. Então, a pessoa pode dizer, então eu vou ter que ficar 10 anos tomar para poder ter algum benefício? Não. A partir de 3 meses em diante, pode ser que aquele problema que tem que ser reparado ali, de acordo com o osso, para uma reconstrução, possa ser que não vai ter aquele resultado. O resultado, como se diz, optimal, mas o resultado depois de 3, 4 meses e outros benefícios também que pode ter, isso é sentido pela pessoa. Então, vai agir sim em algumas dores musculares, vai agir em todos os sistemas, no sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema imunitário, sistema digestivo. Então, vai agir em todos os sistemas, e isso é fantástico. Se a pessoa decide ficar 10 anos, 20 anos, imagino que é melhor ainda, mas cada um tem sua escolha, né? é assim, o suplemento em si, ele vai também, digamos, agir diferente de pessoa para pessoa. Numa pessoa saudável que só tenha um problema de saúde, vai agir de uma maneira mais rápida, né? E se for uma pessoa que já tenha outro tipo de problemas de saúde, já um envelhecimento mais avançado, outro tipo de doenças, né? Se calhar mais graves, aí vai precisar ainda mais tempo. Então vai depender muito de organismo para organismo. A reação, todos nós somos diferentes, cada corpo é um corpo, e então vai agir de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, em 3 dias senti logo muito mais energia, a dormir super, super, só me vem a palavra em alemão, ah, Relax. sim, muito profundamente, a Tranquilo. dormir super profundamente, e se calhar a Hilda ainda não dorme bem, não sei. Olha, esta noite dormi até às 7 horas, toda a noite. Não, acho que não acordei vez nenhuma. Ah, Pronto, a Hilda já está a começar a sentir, né? é. Muito bom, muito bom, muito bom. Já está a Bem, começar a sentir. Eu já não senti dormia bem também. há 2 anos, Hilda. Eu qualquer barulhinho acordava porque achava que era a minha filha, tem 2 anos, né, acordava qualquer barulhinho. Agora eu durmo também como a Hilda. Deitei-me às 9h30, acordei às 5h, direto, não acordei, nada, direitinho. Também porque ela está a dormir melhor, né, mas, hum, havia noites, logo no início, em que ela acordava à meia da noite e eu não dava conta, o meu marido é que ia lá. Eu parecia uma pedra. Assim, não, estava tranquila, E eu estava já com não me sono acontecia isso há tranquilo. 2 anos, né, eu tive 2 anos a dormir mal. Imagina a perda de moléculas, né, que eu tive isso no meu corpo, eu e o meu marido. E pronto, só aqui acabando, então ele apoia, né, o Ásia, a nossa capacidade inata do nosso corpo de se curar a si própria. Não é como a Cris estava a dizer, o produto em si que faz o milagre, ele só dá o combustível para o nosso corpo fazer o milagre.
Uhum. que nós Aí, já temos de generação. Verdade. aí eu ia perguntar alguma coisa até agora. Agora, Tem alguma questão, Hilda? Não, eu achei que a Daniela que fez aqui um trabalho magnífico. Achei que abordou temas muito, muito interessantes para as pessoas poderem se informar. Eu gostei imenso desta apresentação. Acho que está Obrigada. muito completa. É uma informação fantástica, porque vai aos tópicos todos, vai abordar todos os temas que interessam para alguém que quer saber informação sobre o Ásia. Eu achei que um, um vídeo Fiz um muito, bom muito trabalho, completo. Hilda. Muito, muito. Gostei Muito muito, obrigada. Daniela. Estou envergonhada. Daniela, mas eu não vou ficar aqui a falar no vídeo, pois não? Vai-me cortar. vai ser. Hilda, tenho pena de lhe dizer, mas sim. Não vou, pois não? Vai aproveitar e ficar com esses complexos todos fora, que nós temos que Ao, mandar esses ao meu, complexos todos fora. Porque ao meu a gente trabalha a saúde física, emocional, mental e complexo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, se abraçar. Aqui a gente faz. Quero dizer que eu me estou a sentir muito melhor porque eu andava extremamente cansada, extremamente já há algum tempo, tanto mental como físico. Estou-me a sentir muito melhor, estou a sentir que o meu cérebro está a ficar tranquilo. E do gel também quero dizer que eu no, na, naquele feriado que houve a terça-feira feriada também, fomos à praia, apanhei aqui um escaldão no pescoço, porque não pus creme. Quando cheguei a casa tomei banho, pus o gel ainda no dia seguinte e nem sequer senti dor, absolutamente nenhuma. Foi fantástico. E tenho usado na minha cara, não é? Tenho usado. E a sua pele está mais bonita. Nota-se, sim. Isto traz Sim, mesmo a beleza natural das pessoas. mais Para além, né, macia. de tirar estas marcas, ele traz mesmo aquele brilho, né? Aquele brilho natural que a nossa pele saudável tem. E Né? É como quando macia. nós olhamos para uma criança, não é? A criança por si normalmente não precisa de usar cremes, ela já tem aquele brilho natural. E eu acho que é isto que nos restaura na pele, né? Assim na cara. Eu senti muito isso na minha pele também. Eu ia ao toque está muito mais macia porque eu estava a sentir, pronto, dava a impressão que sentia assim borbulhas, não é? Aquela É, sensação. E agora já não tenho, não. Tenho eu posto também 2 vezes senti por muito dia. assim. Também senti muito isso porque eu tinha muitas cicatrizes e tinha mesmo buracos. Passava assim a mão e Eu sentia buracos. sentia. E já não sinto também. Eu penso que eu sentia, mas que é o envelhecimento, não é? Sentia a pele que estava mais, eh, pronto, estava danificada. E agora eu passo a mão, sinto a minha pele macia, lisa, ao Vai. toque. eh, eu ainda não consigo ver se há diminuição de rugas, não é? Eu tirei fotografias antes, Quanto para tempo saber. já que tu está usando? Quanto tempo? Ora, eu comecei a tomar a quinta garrafa, Ou seja, um não, mês. a quarta, a quarta? Não, a quinta. Portanto, eu estou a tomar o gel estou a pôr ao mesmo tempo. Ok, Portanto, então Uma tá semana, mais ou menos um mês, são não 4, 6. 5 semanas, quase 5 Pois. semanas. 5 semanas talvez, sim, porque eu estou a tomar o Ásia 3 vezes ao dia. Estou a tomar de manhã, ali por hora do almoço, mais coisa, menos coisa, e depois à noite. Portanto, estou a tomar 3 vezes ao dia. Comecei por 2, mas depois, como eu ainda me sentia muito cansada, comecei a tomar 3 vezes Fez ao muito dia. bem e agora já está a ver E efeitos, não é? Porque o sistema estou, nervoso demora estou, mais. estou a sentir uma grande diferença. Uma grande diferença E mesmo. é Mantém, interessante nós mantém percebermos agora. que o sistema nervoso, como a Cristiane estava a dizer, ele demora um ano a renovar-se totalmente, mas todos os dias tem que haver renovação. E E se eu nós, sei. você com 5 semanas já sente resultados, Sim, ah, né? Porque, sim, né, vai-se notando estas melhorias de 20%, etc. Mas Em apesar de 5 ele só se semanas, renovar ano a ano, né? 5 Totalmente. semanas já todo esse resultado.
Imagine daqui 3 meses. Tem que vir aqui de novo e falar para nós. E a Cristiane também quer partilhar um bocadinho os seus resultados connosco. Sim, com o maior prazer. Eu já tenho mais de 1 ano que eu utilizo as moléculas de sinalização redox. Quando eu comecei a utilizar, não foi para reparar nenhuma doença específica, que graças a Deus não tenho nenhuma doença, mas eu entendi o princípio que poderia ser usado nem só para reparar e restaurar as pessoas, aquilo que já estava estabilizado no corpo das pessoas, aquela enfermidade que já estava estabilizada, mas que poderia ser utilizado para manter uma boa saúde. Então, eu entendi e eu entrei, né, com o intuito de manter a minha saúde. E, bom, e para minha surpresa, eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha, que eu não considero uma doença, mas que por um certo lado era complicado eu perder, era na questão das gorduras, né? Eu tinha um peso acima do meu peso, não tanto, mas, assim, para a gente que é mulher, né? A gente não quer ter muito. Então, eu tinha um peso acima. E você tinha feito outros tratamentos, não foi? Sim, eu tinha um peso acima do meu peso e eu assim sempre mantive a minha alimentação saudável, fazia esporte, muitas atividades e tudo isso. Eu perdia aquele peso indesejável, 2, 3, 4 quilos, mas voltava tudo de novo. Então, era incansavelmente e eu não sabia por quê, porque eu conseguia manter a minha alimentação, eu não comia exagerada, igual algumas pessoas que comem doce, isso, já não tenho nada disso, eu tinha dificuldade de perder e facilidade de ganhar. Então, qualquer coisinha eu já ganhava, tinha dificuldade de perder, mas facilidade de ganhar o peso. E com as moléculas, quando eu comecei, o intuito foi realmente guardar a minha saúde, mas com 2 meses e meio, logo com 1 mês e pouco, eu já comecei a ver diferença. Né? Eu olhava para o espelho, via meu rosto mais fino e eu comecei a ver diferença. Né? Eu comecei a ganhar mais energia e tudo isso, ver diferença no meu corpo visual. Comecei a ver diferente. E aí, com 2 meses e meio, para minha surpresa, eu cheguei a perder 8 quilos, com 2 meses e meio. E depois eu falei, uau, isso é fantástico, eu perdi 8 quilos, e com 4 meses eu cheguei a perder 15 quilos. E eu fui investigar sobre as moléculas, qual foi o processo que aconteceu comigo, que eu cheguei a perder todos esses quilos em 4 meses, e eu entendi o que eu tinha, é o que muitas mulheres têm, que é o metabolismo lento. Então, a partir de certa idade, a gente, É devido um a... desequilíbrio hormonal, quando nós temos um metabolismo lento, porque é um desequilíbrio hormonal. Exato. Então, esse metabolismo lento, todo esse desequilíbrio que tinha no meu corpo, e era exatamente isso que fazia com que eu não avançasse antes no processo de perda e no processo de manter o meu peso. E é mais interessante ainda, que depois que eu perdi, depois dos 4 meses e meio de utilização que eu cheguei a perder, hoje já tem mais de 1 ano, e eu mantenho o meu peso. Os quilos que já foi perdeu e eu não ganho mais, eu mantenho o meu peso, ou seja, regenerou e estabilizou, né, algo no meu corpo, que foram os hormônios, que eu não tinha nenhum conhecimento, que eu tinha todo esse problema, que era devido a isso, que eu não conseguia perder, né, e ganhava rapidamente também. Então, tudo se estabilizou, e eu perdi esses 15 quilos, mantenho o meu peso, a minha alimentação normal, não mudei nada, faço minha alimentação normal, sem mudar, minhas atividades, porque eu gosto de fazer atividade, e no mais, está tudo estabilizado, tudo mantido, não tem mais aquela preocupação, eu vou comer isso aqui, vai passar do meu peso, não tem mais esse tipo de preocupação. Isso é fantástico, não é? Isso também é qualidade de vida. Exato. E é amor próprio que nós ganhamos em olhar ao espelho e gostar de ver aquilo que está refletido, não é? O mais importante que eu falo que algumas pessoas, quando eu comecei a utilizar, e meu objetivo é morrer com saúde, algumas pessoas falam assim, mas o produto chega em alguns países, a maioria dos países aqui na Europa, cerca de 100 e poucos euros por mês, e aí tem pessoas que falam, isso é caro. Eu digo assim, quanto que tu vale
né? Porque eu acho que dá um mimo para si, né? Dá um mimo para si, que é cento e poucos euros por mês, mas é um mimo que tu dá para si, que tu vai dar para o teu corpo, para o seu sistema cardiovascular, seu sistema nervoso, seu sistema, tudo, sistema É uma nervoso. prevenção, não é? Uma prevenção de doença, é um bem-estar, é rejuvenescimento. As pessoas às vezes, É um mimo. se calhar preferem, né, não sei, outro tipo de coisas, ou gastar o dinheiro em outro tipo de coisas, mas se formos a ver, a pessoa prefere ir fazer unhas, ou prefere ir ao cabeleireiro todos os meses, ou prefere comprar roupas novas todos os meses e depois não tem dinheiro para cuidar da saúde, para cuidar da beleza que vem de dentro para fora e para cuidar de. Mas cada um, né, tem o Eu direito de acho que escolher aquilo que quer para si, né? é uma consciência de primeiro se colocar, que eu digo sempre, primeiro lugar sou eu, segundo lugar sou eu, terceiro lugar sou eu de novo. E eu pegar essa consciência, É porque valorização pessoal, né? se eu perco a minha saúde, ninguém pode me dar ela a não ser eu mesma. Então, o que eu faço? Eu dou um mimo para a minha pessoa, que eu tenho um mimo para mim, que é cento e poucos euros por mês, que eu dou eu digo que é uma bomba de rejuvenescimento, de energia, de estabilidade Saúde. mental, emocional. Eu dou uma bomba para o meu ser. Isso para mim é fantástico. Para mim não é pouco. Cento e poucos euros para mim é pouco. Porque o que nós temos aí no mercado. Investimento, né? Nós devemos não ver como um gasto, mas ver como um investimento no futuro. E depois é assim, muitas vezes nós pensamos, não vou estar a gastar este dinheiro para mim, pode ser que o meu filho ou a minha filha precisem. Mas a questão é, se eu não estou bem, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Se eu não estou bem de saúde. E a Hilda, né, é uma pessoa que pode falar um bocadinho sobre isto, né, porque ela ajuda muito os filhos. Eu também ajudo, né, mas a minha é pequenina. Mas se eu não estou bem, se eu não estou a 100%, se eu estou com esgotamento, se eu estou com uma depressão, se eu estou com cancro, se eu estou com o que quer que seja, eu não vou conseguir ajudar os meus filhos, Exato, né? nada. Você não pode fazer nada, exatamente. Né? Primeiro é Não você. consegue Então eu ajudar tenho que ninguém. estar bem para poder ajudar o outro. E é isto que nós temos que meter, digamos assim, na mente das pessoas é, em primeiro lugar, tenho que estar eu e a minha saúde e o meu bem-estar para eu poder ajudar o outro. Se eu não estou bem, eu não consigo ajudar ninguém. E muitas vezes ainda preciso de ajuda. E depois ainda sou um incómodo, né, para os nossos filhos, Uhum. para quem quer que seja, para, né? Então, se eu quero ajudar os meus filhos, eu tenho que estar bem e dar-lhes o exemplo também. Eu estar bem, dar-lhes o exemplo e dizer, né? Tipo, eu faço isto por mim e assim o meu filho já tem autorização para fazer alguma coisa pelo bem dele. E não pensar, olha, a minha mãe faz tudo por mim, eu não posso agora dar ao luxo de fazer algo por mim. Se ela faz tudo por mim, né? E se eu dou o exemplo ao meu filho, nós não nos podemos esquecer disto. Nós somos pais, nós somos o exemplo dos nossos filhos. Mais do que aquilo que nós dizemos, Tem que é fazer. fazermos, mostrarmos o caminho, caminharmos à frente. Então é isso. Bem, peço desculpa, eu entusiasmei-me. Gostei, gostei, gostei. Então vou parar aqui a gravação. Espero que todos tenham gostado. Eu só vou aqui terminar, porque agora lembrei-me que quando a Cristiane estava a falar, o meu marido também perdeu peso. O meu marido não tem tiroide, ele tiraram-lhe a tiroide, ele toma medicamentos. O meu marido não tem tiroide já há 7 anos e ele tem que tomar as hormonas, basicamente, hum, todos os dias. E ele tem muita dificuldade em perder peso. Nós temos uma alimentação também saudável, mas ele tem muita dificuldade em perder peso. Ele come o mesmo que eu, e eu estou com o peso super normal e ele está acima do peso. Só por aí, né? E ele emagreceu também nas primeiras 4 semanas 4 quilos, cerca de 4 quilos. Também se vê muito bem no rosto dele. Foi a primeira coisa que nós vimos. Foi o rosto começou a ficar assim fino também. E ele já não estava a conseguir perder esses quilos há, há uns 2 anos que ele andava a tentar e não estava a conseguir. E já estava a andar no ginásio e tudo, e não estava a conseguir. E passado essas 4 semanas, intencionalmente, porque não era essa a intenção, era só a nível de saúde, ficar com mais energia, dormir melhor, ainda temos este extra que ele tem o extra de, né, de
ter perdido peso. Fantástico o resultado dele, e aí daqui mais algum tempo é só observar, como se diz, né? A gente não sabe, a gente só sabe o que vai beneficiar. O que vai vir é interessante ficar compartilhando, porque tem muitas pessoas que falam, será que vai funcionar comigo? Será? E funciona com toda a gente. Nós temos Porque as cada maneiras. corpo é um corpo, exatamente, funciona, porque vai dar aquilo que o nosso corpo precisa para ele trabalhar, mas o corpo é que vai decidir para onde é que vai primeiro, para onde é Sim, o que é prioritário. prioridade. Então, é confiar também, confiar no corpo. Ah, e é isso, basicamente. Bem, espero que todos tenham gostado. Vou aqui então interromper a gravação. Sim. Se ficaram interessados, vão ter com quem partilhou este link com vocês, vão falar com essa pessoa, com esse associado, para ele vos dar mais informação.